Olá pessoal, com muita alegria hoje que a gente está aqui gravando mais um episódio do Agro7Cast e hoje contando com a presença de um parceiro nosso, tanto de pesquisa como difusão de produto, que é a NK. Então recebendo aqui agora o amigo Plínio, né Plínio? Seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa para a gente trazer um pouco hoje para vocês aí, um pouco do cenário da cultura milho, né, da cultura de milho grão, da cultura de milho silagem, alguns lançamentos que vai deixar o produtor com um pouco mais de ferramenta na mão diante desse mercado que tem se apresentado com bastante adversidade, principalmente na nossa região, que tem muita área produtora de milho e a gente precisa cada vez mais de ferramenta que venha agregar no manejo do produtor, trazendo tranquilidade, trazendo segurança e o que realmente importa, que é a produtividade. Então seja muito bem-vindo, Plínio, fique à vontade aí para a gente ter esse momento de conversa aí com os nossos telespectadores. Obrigado, Fabrício, obrigado em nome da NK Seeds, a Agro7 pela parceria, principalmente uma parceria de geração de informação que a gente utiliza de parceiros de negócio, parceiros externos, para estar levando a melhor informação, a melhor acurácia nessa informação para o nosso cliente final, que são os consumidores dos nossos produtos. Fabrício, a gente como empresa, né, nós temos todo um processo de pesquisa, de geração de dados, de desenvolvimento de produtos e a gente fica, obviamente, monitorando o mercado, a gente tem ferramentas para fazer isso, mas na oportunidade de hoje, eu começo com uma pergunta em relação, principalmente, os drives que atualmente no mercado do altíssimo teto, tanto verão quanto safrinha, que mais à frente, falando em relação a produto, que é a estrela aqui do nosso podcast hoje, é o nosso lançamento NK501 VIP3, eu queria que você trouxesse para a gente uma contribuição do que o produtor hoje do Brasil, que cultiva milho verão e milho safrinha e busca altas produtividades, ele tem buscado nos produtos, nos lançamentos que a indústria tem trazido ao mercado. Perfeito, Plínio. Hoje, onde se planta milho, né, não só na nossa região, existe uma busca muito grande de um material que tenha uma tolerância ou uma menor sensibilidade ao complexo de enfesamento, os 2 molicutes e as 2 viroses, porque o produtor de milho está bastante assustado com esse problema. E diante da nossa pesquisa com esse material, tanto no verão como na safrinha, o NK501, a gente viu uma performance bastante interessante, né? Foi hoje o cheque nosso de menor sensibilidade, alguns chamam de tolerância, a gente prefere tratar como menor sensibilidade dos híbridos avaliados. Então ele chama bastante atenção, quando você visita as parcelas, você vê que a parcela está bem mais verde, lógico, por causa dessa tolerância, dessa menor sensibilidade, e alinhado a isso, a nossa região, principalmente Iraí de Minas, Patrocínio, uma região com potencial patológico muito alto. E nesse material a gente tem observado uma resistência muito boa frente às principais doenças que pega a cultura do milho, né? Logicamente que quanto mais a gente colocou investimento, fez aplicação no cedo, na questão aí pensando num tursco, a gente protege mais esse material, né? Protege mais esse híbrido. Então é um material bastante responsivo hoje em produtividade, tanto pela sua genética, né, que foi embarcada nesse híbrido, mas a gente pode melhorar cada vez mais a performance dele no campo, né? Trazer um programa de controle adequado, mesmo assim, mesmo ele sendo menos sensível aos molicutes, a gente não pode deixar a população de cigarrinha aumentar na nossa lavoura para a gente não perder por fumagina, e a gente então vai ter essa somatória de detalhe que vai nos entregar produtividade no final, que é o que interessa para todo produtor. Então hoje é um híbrido que tem um encaixe no verão na nossa região de forma bem fantástica, e na safrinha também ele tem um lugar dele, principalmente esse plantio de abertura, para ele poder expressar o seu alto teto, como a gente diagnosticou em várias áreas de pesquisa nossa, tanto a nossa região de atuação na estação situada em Patrocínio, como em alguns trabalhos feitos em conjunto com outros clientes de outras regiões para a gente aferir, né, como que ele se comporta em ambientes diferentes, no alto, no baixo, na areia, na argila. Então, um material que é uma ferramenta bastante interessante aí para o produtor de grão hoje na nossa região. Obrigado. Como eu disse no início, em relação à geração de informações, também com outros parceiros, a gente, no momento de lançamento de um híbrido, a gente faz alguns ensaios de simulação, né, de diferentes ambientes de produção para a cultura do milho, e a gente teve a oportunidade de fazer um ensaio especial com esse híbrido também com diferentes manejos
para fungicida, né? Proteção a doenças. Como você trouxe, é um material de uma tolerância ao enfesamento e tolerância a doenças muito interessante, mas ainda assim a gente conseguiu enxergar nele uma resposta positiva, mesmo com essa tolerância, quando eu melhorava esse manejo. Então, o que a gente tem chamado isso dentro do desenvolvimento de produto e que a gente está reproduzindo essa informação, fazendo chegar ela até o mercado e ao nosso cliente final, é que, na verdade, não se trata de um aumento de produtividade, mas sim uma proteção da produtividade que já está intrínseca, né, àquela genética, né, ela já está embutida naquele saco de semente, de 60 mil sementes que o produtor compra, né, e nós, como empresa, e contando, inclusive, principalmente com a percepção externa, como a de vocês, de experimentar esses produtos e nos ajudar também no posicionamento técnico-comercial correto, a gente conseguiu ver essa resposta. Então, portanto, a gente vai ter uma condição de ter dados, principalmente, né, informações e números, acima de tudo, para mostrar para o produtor, para o nosso cliente final, em diferentes manejos comerciais, nesse caso que eu trago aqui para manejo fungicida, qual seria a diferença de rentabilidade que a gente conseguiria entregar a partir do manejo que for feito nessas áreas comerciais. No que diz respeito ao que eu estava trazendo, o manejo fungicida, hoje, na visão da Agroset, nas áreas de abrangência, no mercado como um todo que vocês atuam, o que estaria sendo um manejo ideal, verão, safrinha, principalmente em número de aplicações e timing dessas aplicações? O que a Agroset hoje enxerga como um manejo para altas produtividades nessa questão de proteção para doenças na cultura do milho? Perfeito. Hoje a gente vê muita negligência no manejo patológico na cultura do milho. A gente vê muito produtor entrando tarde, já entra brigando com doença. Além de entrar brigando com doença, a escolha, a adequação do ativo do fungicida a ser usado não é o melhor, né, para aquela doença. Nós temos uma queda de performance de vários fungicidas hoje no mercado, tanto na cultura da soja como na cultura do milho, mas na questão do milho a gente vê que essa primeira aplicação ela dita muito, né, tanto no verão e principalmente na safrinha, quando a curva, né, do progresso da doença ela é maior. Toda aquela doença que sobrou do verão, né, ela vai pegar esse milho cada vez mais cedo. Então, a gente pensando num túrcico, né, a gente fez um trabalho recentemente lá na estação, variando a avaliação de sobrevivência de túrcico em resto cultural. A gente teve presença de túrcico empalhada, sem ter vindo planta viva, até 18 a 20 meses. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande de fazer a primeira aplicação com triazol em V4, principalmente na safrinha. Depois a gente vai seguir com a aplicação em torno de 25, 22 dias, né? Voltando de novo esse triazol, enriquecendo ele aí com o mancozeb, com o clorotolonil, e para deixar folhas limpas para as duas carboxamida trabalhar. Então, aquela aplicação no pré-pendão ela é fundamental, e se o produtor quiser investir um pouco mais, esse pré-pendão mais 25, mais 28 dias, ela se faz necessária para a gente, como você falou, proteger, blindar o teto produtivo que já está embarcada dentro da semente. Então, hoje, fazer essa primeira aplicação, na minha visão, ela é muito importante. E outras doenças que estão emergindo também na nossa região, que já é problema sério em outras regiões produtoras do Brasil, né, a cercóspora, a bipolares, a gente vê alguns híbridos manifestando menos essas doenças, então também compõe a escolha do material, a escolha do híbrido, a gente já fazer uma aquisição de um material que tenha menos sensibilidade a essa doença e não deixar de conferir aplicações, principalmente essa aplicação do V4, para a gente, então, proteger o teto produtivo que esse material traz na sua genética. Obrigado. Ainda continuando no tema de doenças, o que diz respeito a grão ardido, a gente vai ter posicionamento do 501, basicamente no Brasil como um todo. Nós estamos falando aqui do Triângulo Mineiro, talvez não seja um problema tão latente para nós aqui, mas em outras regiões como Mato Grosso, sim. Você poderia dar uma percepção da Agroset em relação também a manejo, visando
grão ardido na cultura do milho? Vai puxar muito bem isso que eu acabei de falar, né? Alguns híbridos que sentem mais ou menos algumas doenças. O 501 a gente observou, embora a região nossa não tenha um potencial tão grande para grãos ardidos, mas em outras áreas que a gente colocou esse material justamente para entender o ambiente, a gente vê um material que sente menos. E na escolha do material é importante, porque a gente perdeu uma ferramenta que a gente tinha uma resposta à menor incidência de grãos ardidos, que era o carbendazim, né? Hoje a gente já não tem a composição dessa molécula mais nas nossas mãos. Tem uma migração muito alta para o tiofanato, mas na questão dos grãos ardidos não vai ter o mesmo benefício que o carbendazim trazia. A gente não vai entrar no método dessa conversão dessas fungicidas nessa questão agora, mas então hoje escolher o híbrido, colocar no melhor ambiente, compor o melhor manejo, adequação de ativos, desenhar um programa de controle robusto para o milho conseguir expressar o seu teto produtivo, hoje vai fazer cada dia mais presente na vida do consultor, na vida do extensionista, do gerente de fazenda que faz as compras e do próprio produtor. Ou seja, a gente vai conseguir então desenhar um programa de controle diante do que um material genético vai expressar de maior ou menor sensibilidade, como é o caso do 501 em algumas doenças importantes, principalmente quando se fala de tursco, quando se fala de grãos ardidos, como é problema sério no Tocantins, problema sério no Mato Grosso. Então é bastante importante, na tomada de decisão, o produtor pensar qual que é a minha dor, qual que é o gargalo que vai brigar comigo, interferir na minha produtividade, não deixar minha produtividade se expressar. Porque muitas das vezes ele vai fazer um aporte ali nutricional para altos tetos produtivos, né, vai escolher um material, mas a gente tem outros gargalos que nos roubam a produtividade, que não deixa a produtividade do material se expressar. Doenças, plantas daninhas, insetos, né? Então a gente tem que compor esse programa de controle de forma bem robusta para a gente deixar o milho, né, em pista de via dupla andando, né, na sua velocidade fisiológica, né, para a gente ter produtividade. Obrigado. Agora, trazendo um pouco para o nosso maior mercado, maior área de milho plantada no Brasil, que é a safrinha, a gente está agora na iminência de colocar as áreas de soja no campo, nesse verão 23, 24, e nós temos, obviamente, planos com os clientes, com os produtores, revisitados a partir desses plantios, grupo de maturação que foi colocado no campo, mas na percepção da Agrosset, a nossa área de safrinha, principalmente pensando em posicionamento de híbridos nas janelas de abertura, qual que seria a foto do momento aqui para a região de abrangência de vocês, do que a gente pode esperar em relação ao plantio de safrinha aqui para o Triângulo Mineiro? Perfeito. A gente começou a dar início à semeadura de soja, né, dia 2, áreas irrigadas lá para o dia 28 de setembro. A gente está tendo essa semana com essa ausência de chuva, alguns produtores pararam o plantio esperando a retomada de chuva para continuar. Isso dita muito, né, também o calendário nosso de cultivo de safrinha. A gente estava bastante visitando produtores e vendo um desânimo muito grande dele em plantar milho, tanto verão como safrinha, devido à precificação. E há tempo, até comentei com você, né, nós conversamos muito, que eu acreditava, diante de algumas análises, vendo próprio clientes meus que são consumidores de milho, porque tem granja, às vezes não plantando milho. E eu acreditava, né, numa volta dos preços de milho para animar um pouco mais o produtor. Esse milho que estava na casa dos R$40, R$42, a gente viu um desânimo muito grande. E essa semana a gente já viu um pouco mais de movimentação de preço de milho e o produtor, que a safrinha dele ainda está em aberto, já planejando o cultivo de milho em segunda safra. E aí vai entrar todo o planejamento, né? Nós vamos ter que adequar o milho por graus dias, né? Para a gente tentar, então, fazer a abertura, o médio fechamento, adequar aquele milho, no caso do 501, para uma abertura, no máximo ali um meio, que a gente não vai pegar uma baita ferramenta dessa e colocar lá no dia 1º de maio, né? Como a gente já viu o produtor fazendo. Então a gente vai ter que, num ano como esse, voltar a fazer uma safrinha propriamente dita, né? Dando essas características de cada material. Não, eu tenho um material para posicionar na abertura, que vai ser aquele janeirão ali, início de fevereiro, e eu tenho uma preocupação com o material que vai no meio, e às vezes aquele fechamento eu já migrar até para outra cultura, né? Um girassol, uma mamona,
um sorgo e deixar então o milho na melhor janela, né, onde que a gente vai ter o maior regime pluviométrico e sempre então fazer essa adequação de graus dias, né, para a gente colocar o material em um momento mais adequado. Obrigado. Bom, eu queria... A gente está caminhando para o final aqui da parte técnica, mas eu queria reforçar a mensagem, até, Fabrício, agradecer, inclusive, porque a percepção que vocês tiveram, que a gente conseguiu com parceiros externos, consultorias, foi realmente a que a gente tinha já desde algumas safras e ensaios preliminares de avanço desse produto e depois, quando a gente colocou ele realmente numa rede mais ampla de experimentação, atestando nessas informações, principalmente da produtividade com segurança, da tolerância ao enfesamento, da tolerância a doenças. E é muito bom a gente contar também com parceiros externos que sejam guardiões do posicionamento técnico. O 501, principalmente falando da safrinha, ele vai ser um híbrido, de fato, para abertura de plantio, né? As melhores respostas dele serão nessas áreas, abertura e talvez meio de plantio. E como mensagem final que eu gostaria de deixar para o 501, a nossa pesquisa ela conseguiu aliar, num altíssimo teto produtivo, essa defensividade, né, agronômica do produto. E é um termo até que a gente às vezes tem que ter um cuidado em como passar essa mensagem para o cliente final, porque pode dar uma conotação de que o produto pode, de repente, conseguir produzir com menos manejo. Na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer a manutenção do manejo que hoje o cliente faz em outros produtos, no ciclo de produção dele, para que a gente tenha a garantia da produtividade do 501 com uma maior segurança de produção no campo, né? O cenário de cigarrinha no Brasil, infelizmente, safra após safra, ele é totalmente imprevisível, né? A gente pode ter um desequilíbrio no meio da safra, no início, seja verão, seja safrinha. A gente pode passar por áreas com cargas virais também maiores ou menores e, sem dúvida, uma genética de segurança no campo, no que diz respeito à tolerância a esse problema, né, aos enfesamentos, vai ser uma ferramenta de entrega, né, e de muito mais do que entrega, constância nessa entrega, nessas produtividades, para o nosso cliente conseguir, na atividade do milho, obter rentabilidade na produção que ele faz, seja verão, seja safrinha. Obrigado, Fabrício. Perfeito. A gente fica contente em ter parceiros que estão trazendo para nós ferramentas, né? Eu acho que o produtor ele merece isso. Eu sou um defensor do produtor rural, da classe rural. E o produtor, quando ele coloca seu sonho ali em cada semente, que ele coloca abaixo do solo ali, gera já uma esperança. E o produtor sempre vai merecer estar com as melhores ferramentas para, no final, ter o que a gente faz, né, que é ter produtividade. Então, a gente ter ferramentas como essa, o 501, que está demonstrando para nós uma segurança, para compor aí também parte dos nossos híbridos escolhidos para estar cultivando, é muito importante. E mais do que nunca, né, a gente vai ter que treinar, né, esses produtores, vai ter que treinar a equipe de plantio deles para colocar a melhor população, colocar esse material na melhor época, para a gente poder extrair. Hoje a gente está vendo uma movimentação muito grande, né, de tratar ambiente, tratar talhões de formas distintas, então vai ser cada vez mais comum a gente colocar uma variedade X no talhão X, híbrido X no talhão Y, né, para a gente conseguir o melhor ambiente para produtividade poder expressar. Então a gente fica bastante contente em ver novas ferramentas chegando, que também contribuem com nós, consultores, né? A gente tem uma confiança em recomendar uma ferramenta, para nós também é uma tranquilidade. A gente almeja que o produtor tenha sucesso em sua produção, e isso, muitas das vezes, a ideia é nossa, né? A recomendação é nossa, e a gente tem uma segurança, né? Tem uma convivência, a gente tem uma oportunidade de atestar alguns produtos com bastante antecedência, que é a nossa estação lá, né? Uma área que a gente aprende todos os dias, todas as safras. Isso deixa a gente bastante seguro, saber que a gente está com ferramentas que vai trazer rentabilidade, produtividade para o produtor. Então, obrigado pela oportunidade de estar junto com a gente aí, acreditar também no nosso trabalho, dispor do tempo, né, para estar nos visitando, nos levando cada vez mais ensaio para a gente progredir junto. Forte abraço. Pessoal, agradecer aí vocês e agradecer o parceiro que nos esteve aqui agora com a gente, a NK, na pessoa do Plínio, né, para a gente falar um pouquinho de novas ferramentas que estão chegando, principalmente na cultura do milho.
Deixo aí para vocês seguir a gente, né, curtir, compartilhar, para a gente difundir um pouco mais essas informações, o nosso bate-papo. Agradeço a presença de cada um dos parceiros aqui, a Agroimagem por promover esse bate-papo e obrigado a vocês.